para a primeira palestra, então, do dia, com o tema Soja Baixo Carbono, o novo conceito de soja sustentável. Convido aqui à frente a engenheira agrônoma doutora Roberta Aparecida Carnevale Monteiro, engenheira agrônoma formada pela ESALQ USP, mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagem pela USP, pós-doutorado em Fisiologia de Plantas Sombreadas, na Nova Zelândia. Atua na área de integração lavoura-pecuária-floresta desde 2005. É pesquisadora da Embrapa Soja, atuando na equipe coordenadora do programa Soja Baixo Carbono. Com vocês, então, doutora Roberta. Bom dia, pessoal. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, e da coordenação pelo convite. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a soja baixo carbono. Mas antes eu gostaria de conhecer a plateia, né? Quem mexe com pecuária aqui? Com agricultura? Então, a maioria é agricultura, né? Pecuária. É que ontem veio bastante o tema pecuária, né? Então, eu fiquei curiosa para saber. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a soja baixo. O que é a soja baixo carbono, né? Ontem o nosso colega já adiantou bastante coisa, o que facilitou bastante a nossa vida. Mas o programa Soja Baixo Carbono é um projeto da Embrapa, né? Com a coordenação nossa lá, minha, do Henrique, do Marco, né, da Karina, e por trás desse projeto existe um número enorme de pesquisadores da Embrapa trabalhando para a construção desse protocolo de certificação da soja, né? Para que esse protocolo, né? É isso que a gente vai conversar, né? A gente quer diferenciar o produto no mercado que está cada vez mais exigente. Mas antes, pudesse que apagar essa luz da frente aqui? Acho que melhora para enxergar. Obrigada. Antes, a gente vai recapitular, né, o que o colega falou ontem. Algumas coisas vocês vão ver que é parecido, mas é importante a gente ter isso bem em mente para entender o que a gente vai conversar. Então, esse aqui, a gente não precisa entender detalhes desse gráfico, mas é para entender o que é esse aquecimento global, né? Por que as pessoas estão tão preocupadas, né? Mas a Terra não está aquecendo naturalmente? Sim, mas não nessa velocidade, né? Então, você percebe que a aceleração ela aconteceu desde que houve a Revolução Industrial e começou a se queimar muito petróleo, né? Então, se a gente pensar na matemática da coisa, nós estamos tirando um mundo de petróleo do subsolo, que está lá guardadinho, um monte de carbono guardadinho lá, queimando e jogando para a atmosfera, né? E como é que isso volta, né? Então, a gente precisa entender, porque está tirando lá do subsolo, jogando na atmosfera e causando todos esses problemas que a gente está conhecendo. Então, essa aceleração tem acontecido desde a Revolução Industrial, né? E está ascendente, só está aumentando, né? E isso é o extremamente preocupante, né? E junto com essa aceleração, a gente percebe que a quantidade de CO2, né, de gás carbônico, né, está aumentando. Então, existe essa relação direta entre aumento do gás carbônico na atmosfera e a temperatura na Terra. Então, isso aí acho que já está bem consolidado, né, na cabeça de vocês, né? Agora, a gente precisa entender por que da preocupação, né? Mas por que tem tanta gente preocupada com isso? Se aumentar 1 grau, está tudo certo, né? Não é bem assim. A expectativa, né, pelos modelos que se tem confirmado, né, é que em 2090 a gente saia desse cenário agora de 2020 a 29, né, onde vocês veem que essas cores mais fortes são temperaturas mais elevadas do que o normal, tá?
Então, quanto mais escuro, você chega aí a 7,5 graus a mais do que o normal. Então, hoje, o cenário é esse. Quem está sofrendo mais? Quem está bem preocupado, né? A Europa, né? Está todo mundo preocupado aqui com as mudanças climáticas. Por quê? Porque olha a expectativa aqui. A expectativa é que quem vai sofrer, todo mundo vai sofrer, mas quem vai sofrer mais é esse hemisfério norte, né? O hemisfério norte é que vai aumentar muito a temperatura. Né? Nós aqui temos a expectativa de aumentar 2, 2,5, se a coisa continuar acelerada do jeito que está. Né? Até 2090. Ah, mas até 2090 eu já morri. Né? Você já morreu, mas seu filho, seu neto está ali. Né? Então, alguém vai pagar essa conta. Então, a gente tem que se preocupar com esse cenário. Por quê? Porque tudo muda diante de um clima completamente diferente. Quem é mais antigo, né, lembra que essas condições que acontecem hoje não eram comuns antigamente. Né? Então, a gente está vendo essa mudança, e o que isso não é normal. Tá? Mas e aí, isso afeta só os ursinhos polares que vão ficar sem casa porque está derretendo a calota, vai matar os corais da Terra? É isso que vai fazer o aquecimento global? Ah, então não preciso me preocupar, né? Não preciso me preocupar porque o urso polar está tão longe de mim, ou o coral está lá embaixo da água. Não é bem assim, né? A expectativa é de derretimento das geleiras com o aumento da temperatura, e vocês viram que onde aumenta mais a temperatura? Onde estão as calotas polares, que são justamente quem equilibram o nível de água no mar, que equilibra as chuvas e tal. Muitos incêndios espontâneos, principalmente, furacões, terremotos, tsunamis, né? Enchentes, temperaturas elevadas, seca. Essa é a previsão do que acontece com o aquecimento global. Mas isso aqui está parecendo noticiário do Jornal Nacional, não está, não? Será que isso é futuro? Vocês viram alguma coisa acontecendo semelhante disso na safra passada? Isso não é mais futuro, gente. Isso não é mais futuro. Isso aqui, todo dia está falando. Uma hora é incêndio na floresta amazônica, na Flórida, na Austrália, está queimando tudo. Aí enchente, derrubando, matando mineiro, matando carioca, matando gente na Indonésia, no Japão, enchente para todo lado, furacão. Está virado né? Por quê? Porque tudo é efeito das mudanças. O planeta está em desequilíbrio. Né? E a culpa é de quem? A culpa é da vaca? Não é da vaca, né? A culpa é da gente. Então, a gente tem que trabalhar para mudar esse cenário. Né? Aí você pergunta assim, tá, mas quem que está provocando tudo isso para a gente tentar amenizar essa situação? Porque voltar no que era, acho muito difícil. Né? Mas vamos tentar. 75% quase é o quê? Combustível fóssil. Né? Queimar gasolina, queimar petróleo, carvão, gás natural. Nós estamos tirando o carbono do subsolo, do petróleo. Né? O ser humano ele foi muito inteligente, ele trouxe muito avanço, muita evolução, né? Queimando petróleo, mas não pensou nas consequências. Então, a culpa, né, 73% aqui é de emissões vindas de combustíveis não renováveis, queima de combustíveis fósseis. Aí, 18% é nossa culpa. Nossa culpa agricultor, tá? Porque tudo isso é nossa culpa. A nossa culpa como consumidor, né, de usar gasolina, usar óleo diesel. Nossa, comprei uma caminhonete a diesel, todo orgulhoso. Né? Cada um que eu conheço que fala que tem caminhonete a diesel, eu já fico fazendo igual
pastor, né, tentando converter a pessoa. Não, compra um negócio a álcool, isso aí não leva a nada. Então, é reduzir drasticamente, né? Não quero entrar nesse mérito, né? Mas por que será que a indústria de carro elétrico só agora está, ou híbrido, ou biocombustível, só agora está deslanchando? Porque agora já chegou num ponto que não tem mais jeito. Vocês acham que quem que segurava a tecnologia, essa tecnologia? De quando eu era criança, eu escutava falar de... Faz tempo, hein? Eu escutava falar de carro movido a água, hidrogênio. Então, a tecnologia existe há muito tempo, mas a indústria do petróleo segurou. Agora, eles não têm mais como, porque o mundo inteiro está trabalhando para tentar salvar o planeta, né? Então, essa aqui é a obrigação de todo mundo. Eu, como cidadã, eu, como agricultora, todo mundo tem o seu papel em resolver esse problema. E 18% é agricultura. E aqui é agricultura, é floresta, é uso da terra. Aqui nessa região, já não é tão crítico isso, né? Essa questão do uso da terra. O que é a mudança do uso da terra? A mudança do uso da terra é você tirar uma coisa e colocar outra. Beleza, quando você tira uma pastagem degradada, aquela área degradada que não está produzindo, e transforma numa agricultura, você está tendo uma mudança de uso da terra positiva. Isso está sendo bom, está agregando carbono no solo, está melhorando o solo, então eu estou tendo uma mudança positiva. Só para o ambiente, né? Só que essa mudança do uso da terra, quando a gente pensa em tirar uma floresta amazônica, eu não estou fazendo discurso de ambientalista, não, tá? Eu estou falando a verdade para vocês, né? Quando você pensa em tirar, se fosse contabilizar a Mata Atlântica, que era, né, principalmente nessa região vinda do litoral para dentro do país, né, que foi desmatada, sei lá, centenas de anos, se a gente fosse contabilizar isso, era muito pior que a floresta amazônica, né? Mas a gente não contabiliza mais isso. Mas a gente ainda contabiliza a questão da floresta amazônica. Para vocês terem ideia, eu vou até usar um exemplo que o colega usa. Se a gente desflorestar, né? Tirar a floresta de 1 hectare, vamos pegar 1 hectare, de floresta amazônica, né? A quantidade de carbono, vamos dizer que é essa sala aqui, que ela emite, porque eu queimei, porque eu cortei, enfim, ela emitiu todo aquele carbono que estava acumulado na madeira, tal, foi para a atmosfera, que é essa quantidade aqui. Ah, mas eu vou fazer plantio direto, vou fazer todas as tecnologias. Sabe quanto a gente soma? Acho que dá a ponta da minha unha, né? Quer dizer, nunca a gente vai pagar essa conta. A gente nunca vai pagar essa conta. Então, quando o pessoal lá de fora reclama, está desmatando porque o Brasil vai acabar com... Tem muito sensacionalismo? Tem. Mas a questão é que não dá para pagar essa conta se eu desmatar. E a gente tem tanta área para ser trabalhada ainda, né? A gente pega para... Eu já morei em Goiás, já morei no Mato Grosso, né? Já rodei Pará, já rodei por aí. Gente, tem muita área que pode ser trabalhada ainda, né? Que está lá abandonada, que está lá com um pastinho ruim, que não aguenta meia vaca por hectare, né? Então, vamos trabalhar essas áreas, né? Vamos trabalhar essas áreas, porque aí a gente está fazendo uma mudança de uso da terra boa e não gerando um passivo aí enorme. Então, hoje pode não ser realidade aqui, essa mudança de uso da terra, mas é uma realidade Brasil, lá para cima, né? Lá para cima. E quem são? Ontem o colega falou, né? Esse é um gráfico diferente, mas para mostrar a mesma coisa, né? Aqui, quanto mais alto esse gráfico, maior a emissão per capita, ou por pessoa, né? E
nessa posição aqui. Então, nessa posição é a emissão por pessoa e essa é a população. Então, aqui vocês têm uma ideia, né, que a China, né, ela tem uma população enorme, uma emissão razoavelmente alta, mas ainda a emissão dos Estados Unidos por pessoa é mais alta, mas a população não é tão alta. Tá? Lógico que aqui vocês não vão enxergar todos os países, né? A Índia aí crescendo, tá cada vez mais, ela tem uma previsão de ultrapassar a população da China, porque a China está fazendo controle de natalidade, a Índia não, e o trem está só aumentando, né? Mas eles têm uma emissão baixinha, né? Per capita. E cadê o Brasil? Não dá nem para achar o Brasil aí. Nós não somos um país que... Está aqui, América do Sul. Está vendo? Uma emissão baixa per capita e uma população baixa pensando em América do Sul. Nós não estamos nem falando de Brasil. O Brasil é só um pedacinho disso aqui comparado a Estados Unidos, China, que são os países que mais emitem. Tá? Mas qual é? Então tá. Então já que o Brasil não emite muito, né? Porque nós temos muita coisa renovável já por natureza, o álcool mesmo. Quando não se falava em carbono, já se usava biocombustível, né? Combustível renovável. Então isso a gente tem muito essa tradição e várias. A gente não queima tanto petróleo a não ser em caminhão e tal, que também precisa ser melhorado. Mas nós temos um papel, não é por isso que a gente... então tá, eu estou com a minha conta paga, eu não vou me preocupar, não. Nós temos um papel fundamental aqui, que é entrar no que foi falado ontem, no mercado de carbono. Nós temos um potencial fantástico e está aí batendo na porta. Tá? Um colega meu de faculdade, esses dias atrás, contou para a gente que ele fez a primeira venda de carne carbono zero, né, para os árabes lá, né, e negociou o quanto ele quis. Quiseram oferecer para ele $10. Alguém falou ontem de $10 a tonelada de carbono? Falou, não, meu amigo, $10 não, né? Aí a gente quer essa amizade. Ele vendeu a $50 a tonelada de carbono. Por quê? Porque vai comprar de outro. Não tem. Então, é lei de mercado. Então, está aí, o mercado está aberto para quem quiser fazer. Então, além de você ter uma produção mais sustentável, ainda você vai conseguir, e já está virando realidade isso, né? Você vai conseguir entrar no mercado de carbono, né? E ganhar simplesmente por estar fazendo a coisa certa, né? E está compensando emissões de países que jamais vão ter condições eles não têm condições climáticas suficientes para fazer esse mercado de carbono que precisa, né? Que nem o colega deu exemplo. Você paga tantos reais e neutraliza as suas emissões do voo tal, né? Por que ele está pagando? É alguém que isso aí é... Né? A gente brasileiro está tão acostumado com falcatrua, né? Que a gente fica... Isso aí, esse dinheiro vai... Não, esse dinheiro vai para sustentar fazendas que estão reflorestando, que estão fixando carbono, que estão fazendo esse papel e vendendo esses créditos de carbono justamente para ser equilibrada aí as emissões. Tá, mas e agora, né? Eu já entendi que o petróleo é o vilão, principal vilão, né? Porque se a gente tivesse só as mudanças de uso da terra, né, as emissões da agricultura, a gente não estava nessa situação que está hoje. Talvez a gente fosse demorar pelo menos uns 300 anos, já que é 1/3 das emissões, para chegar na situação que está hoje. Então, esse é o grande vilão. E aí, o que eu posso fazer? Né? Trocar por fontes renováveis. Em 2014, eu fui passar as férias, queria conhecer a Grécia, fui passar as férias na Grécia.
E de longe, assim, eu estava no ônibus de turismo, tá, olhei e falei, gente, o que é aquilo? 2014, tá? 8 anos atrás. Olhei, o negócio brilhava na montanha, falei, gente, o que é aquilo? Fiquei curiosa. E conforme o ônibus ia andando, chegando perto, eu não sabia o que era aquilo. Era isso aqui, usinas de energia solar. Em 2014 já tinha, era uma área assim gigante, né, dessas placas solares. Então, assim, vamos pegar a área que não dá para ser agricultura, não dá para reflorestar, usina. Não dá para ser energia eólica no Brasil, né, porque a gente não tem vento suficiente, mas sol acho que a gente tem, né? Então, hoje, para quem rodar o Brasil, já vê isso aqui. Alguém já viu isso aqui ao vivo? Já, né? Estou vendo algumas cabeças aí mexendo. Isso aqui você já vê. Isso aqui acho que é na Johnson Johnson, ali na Dutra, indo para o Rio de Janeiro, essa foto aqui. Eles pegaram a frente toda da empresa e puseram as placas solares. Mas isso já está na casa da gente, já está, né? Isso aqui é para grande escala. Então, dá para fazer do tamanho que a gente imaginar. Tá? A troca de combustível por álcool, que vem do etanol, que vem do milho. Né? Hoje, você pega o eixo da BR ali no norte do Mato Grosso, é uma usina de etanol de milho atrás da outra. Ela supriu todo, ela conseguiu consumir todo o excedente de milho, né, que tinha. Só para ilustrar, agora de manhã tinha 2 pessoas, o Marangoni atendeu. O ex-prefeito de Barracão, ele trabalha para um grupo de investidores. Ele está procurando 15 propriedades na região de Cianorte, de 15 áreas de 5 hectares, para colocar a energia eólica. Paga 3 mil por mês, energia solar. 3 mil por mês, faz um contrato de 25 anos. Está aí, está batendo na nossa porta, a gente nem combinou. É isso aí. Né? Então, e biodiesel, né? A gente já tem tecnologia, né? Inclusive já tem, lógico que está em fase de teste, já tem aviões sendo testados com óleo de soja. É um óleo especial de soja, não é esse que a gente usa para fritar coxinha, né? É um óleo especial de soja, né? Que já está sendo feito testes em aviões, né? Tudo para quê? Para sair do petróleo. Tá? Então, a primeira atitude é essa aqui. Né? Mas e aí? Né? E o carbono que já está na atmosfera? O que a gente faz? Né? Não dá para fazer virar, não tem uma máquina que capta esse carbono e faz ele virar petróleo de novo. Né? Então, o pessoal até inventou, né? Isso aqui acho que é no Canadá, fizeram um filtro gigante de bilhões de dólares, né, para filtrar o CO2 da atmosfera. Isso, acho que há uns 10 anos atrás. Tá? Essa árvore artificial, né, no México, que fizeram também, foi noticiada há uns 6, 8 anos atrás. Né? Por que isso não virou moda? Porque não se paga, né? E a gente tem o principal filtro de CO2, que é a vegetação, né? A vegetação. Então, o nosso papel, né, como agricultor, é usar esse filtro aqui, que é bem mais barato do que esse aqui, tá? Um potencial de área que a gente tem, eu vou mostrar alguns números para vocês conseguirem enxergar a grandeza dessa história, né? E aí realmente fixar esse CO2 e mandar lá para o solo. E mandar para a madeira, como o colega disse ontem, essa madeira não pode ser queimada, porque queimou, vai tudo para a atmosfera de novo, não resolveu o problema, né? Mas ela tem que ser fixada na forma de estrutura, enfim, das árvores que não vão ficar eternamente, né, vivas. Né?
Tá. Então vamos. Então eu dei um panorama geral para vocês, né? Tem algumas coisas que foram repetidas de ontem, mas para vocês entenderem o contexto, era importante passar, né, por esse momento. Então eu vou começar a falar da nossa realidade, tá? Isso aqui é soja, que todo mundo conhece, né? E essa aqui é a realidade de Paraná. Eu não trouxe essa foto de outro lugar do Brasil nem do mundo. Isso aqui é uma foto tirada do ano passado do Paraná. Tá, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Bacia de captação de água, não é? De estrada ali para desviar a água e tal. E o que é isso aqui? O que é? Soja. Tá? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ó. Chuva carregou tudo. E só carregou a semente de soja, que a semente é relativamente pesada, né? Será que só levou soja para cá, a semente? Não, né? Levou nutriente, levou camada superficial do solo. Por quê? Porque o solo está desprotegido, as chuvas estão cada vez mais mansas, né? Ou não? Não, né? As chuvas estão cada vez mais intensas e período curto, muita chuva e período longo sem chover. Não está mais aquela chuva de irrigação, né, que chove um pouquinho e vai, né? A safra inteira, aquela coisa calma. Não é mais assim, né? Então dá aquela chuva forte que arrasta tudo e se não tiver um solo bem protegido, ó, tudo isso aqui é emissão de CO2. Você vai queimando matéria orgânica, solo. Como que a matéria orgânica do solo vira CO2? Matéria orgânica é um material, todo material vegetal que morreu, decompôs, está lá no solo. Como que ela vai para a atmosfera? Quando você mexe no solo, expõe oxigênio. E quando é que a gente faz isso? Quando trabalha o solo. Ah, mas eu faço plantio direto. Nós já vamos chegar nesse assunto, né? Então, isso aqui, ó, eu estou expondo o solo. Expondo o solo, queima a matéria orgânica, vai embora. Fora nutrientes que foi gasto, petróleo para ureia, vem de onde? Vem do petróleo, né? Toda a manufatura dos adubos, né? dos insumos agrícolas, usa petróleo, usa energia. Então, a gente está colocando aqui e não está pegando de volta. Tá? Então, eu pus aqui uns números aqui. Foi contabilizado de 2010 a 2015, por 5 anos, as emissões calculadas só no cultivo de soja. Foi de 223 milhões de toneladas de CO2 no Brasil. Né? Ah, mas isso é muito, isso é pouco. Aí eu fiz umas contas aqui, isso corresponde a 73 bilhões de litros de óleo diesel. Então, as emissões de 5 anos de toda a área de soja corresponde à queima de 73 bilhões de litros de óleo diesel, que corresponde a uma queima de todo o uso de óleo diesel do Brasil por 15 meses. Tá? Então, é isso que a gente está emitindo, trabalhando desse jeito. Mas tem jeito de melhorar? Tem jeito de melhorar. Né? E tem várias formas de melhorar, que a gente vai conversar aqui. Eu peguei alguns trechos de algumas falas aí, né? Essa aqui do Roberto Rodrigues, né? Que é uma figura importante no meio agropecuário, né? E ele dizia assim, eu copiei exatamente do jeito que estava escrito na reportagem. O sistema ILPF, né, ou ILP, é um grande sequestrador de carbono e vai contribuir definitivamente para que possamos chegar ao carbono neutro na soja. Destacou Rodrigues, que lançou a técnica em 2005, período em que atuou como ministro da Agricultura. Tá? Essa reportagem era de 2010.
Segundo os estudos da FGV, coordenado pelo pesquisador Eduardo Assad, caso o ILPF seja adotado em 20% da área cultivada até 2030, o potencial de mitigação proporcionado pelo sistema chegará a 900 milhões de toneladas de carbono equivalente, ou 10 vezes o carbono positivo. Só 20% das áreas, gente. Tá? 20% das áreas a gente consegue mitigar 900... Quanto que eu falei que era? As nossas emissões na soja? 223 milhões, né, de toneladas, só em colocar 20%. Olha se a gente conseguir usar o sistema ILP, o ILPF, né? E eu vou explicar na evolução do sistema o que a gente precisa, né, para passar, né, de emissor para mitigador. Tá? A gente consegue uma mitigação enorme. Então, aqui com o ILPF, né, para cada 1 milhão de toneladas de carbono equivalente emitida pela soja, 10 milhões são mitigadas, ressaltado o pesquisador. Então, esse aqui é uma coisa que eu fiz questão de copiar exatamente do jeito que estava escrito lá. Até está ILF, mas, né, você pode entender ILPF, apesar de, muitas vezes, o gado não entrar, que é o P da pecuária, né? Você entra com braquiária, tal, com a pastagem, por isso que as pessoas, às vezes, não usam o P. Mas eu vou ter que plantar floresta para ter... Não, vamos conversar e a gente vai ver como é que a gente evolui aí no sistema, né? Mas, trabalhando da forma correta, ao invés de estar emitindo carbono, nós estamos captando esse CO2. Por que as pessoas falam? Até ontem foi falado bastante dos gases, tal. Eu nem quis entrar em detalhes aqui, mas eu acho que ele não falou uma informação importante, né? Que o CO2, existe uns cálculos, né, que foram feitos do poder de causar efeito estufa dos gases. Então, apesar de você ter muito CO2 na atmosfera, vamos dizer que ele tem peso 1 na brincadeira, o CO2. No metano, ele já tem peso quase 20. E o óxido nitroso, que vem da adubação nitrogenada, é mais de 200 o poder dele. Então, apesar de ter menos óxido nitroso e metano, ele tem um poder de causar efeito estufa muito maior do que o CO2, mas o CO2 a gente tem mais volume. Tá? Então, quando a gente coloca tudo isso numa conta, é isso que chama tonelada de CO2 equivalente, que é equivalente, então você traz tudo na mesma conta, só para vocês entenderem. E aí, pensando nisso, né, nesses números, a gente está trabalhando nesse projeto Soja Baixo Carbono. Tá? E o que é esse projeto? Para que a gente está fazendo esse projeto? A gente vai desenvolver e validar um protocolo de certificação da soja, né? Com embasamento científico e reconhecimento internacional. Isso é fundamental. Por quê? Porque quem compra a nossa soja, né? São os China, Europa, né? Arábia. Você tem vários compradores, a maioria internacional. Né? Então, a gente precisa desse reconhecimento internacional, composto por indicadores mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Esse é outro ponto importante. Não basta dizer que eu fiz tudo certinho. Não. Nós temos que medir, nós temos que comprovar que, ao invés de emitir, você mitigou ou até estocou carbono. Né? Se a gente quer ganhar os tais dos 10, 50 dólares, né, por tonelada de carbono, nós temos que provar. Por isso que ele vai ser baseado, né, nesses indicadores mensuráveis, reportáveis e verificáveis, né, para atribuição da marca conceito soja baixo carbono, de forma a diferenciar e agregar valor
a soja produzida com uso integrado de práticas e tecnologia sustentáveis que reduzam o potencial de aquecimento global por tonelada de soja. Aí você me pergunta, tá, mas quanto é que vão pagar a mais por essa soja para eu ter que fazer tudo isso? Não sei. Ninguém sabe. Talvez a Europa pague mais, porque ela já está ávida por isso, ela quer para ontem, né? Ela quer para ontem uma soja certificada e, se fosse segregada, melhor, porque ela quer ter certeza de que ela está consumindo a soja daquele lugar que não causou emissões, né? Mas isso já é uma outra história mais complexa, né? E pode ser que a China demore mais para pagar ou não valorize tanto, porque ela compra um volume muito, muito grande, apesar de dever estar preocupada, porque é um dos países que mais emitem, eles estão ainda na onda, né? Sendo meio que empurrados aí por todo esse movimento, né? Não é um dos países que puxam o movimento, né, da redução de carbono, mas ela está indo, né? Então, já existe uma sinalização da China que ela vai querer uma soja mais limpa, livre de desmatamento, por causa da história da mudança do uso da terra que eu expliquei para vocês, né? Então, elas não querem... é desmatamento legal, ilegal, não importa. Para eles é desmatamento, desmatamento é desmatamento, e é legal ou ilegal para nós, porque nós criamos essa lei. Mas não necessariamente vale para eles, né? Então, a gente não sabe exatamente quanto é que vão pagar. Isso é o mercado que vai regular a hora que essa soja estiver no mercado. Quem vai aderir, né? Quem vai aderir? Aquele que já faz sem estar ganhando nada com isso, aquele que acredita que ele quer deixar um solo, uma condição melhor para as próximas gerações, o que ele já está fazendo. Então, ele vai ser o primeiro a ganhar dinheiro com isso, né? Aí, por quê? Porque ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o que realmente interessa, que é a sustentabilidade ali daquela área por muitos anos, né? Mas vai ter aquela turma que vai esperar o povo ganhar dinheiro para daí entrar, e lógico que é um processo que é lento. Ninguém passa de emissor esse ano para ganhar dinheiro com carbono ano que vem. A coisa não acontece tão rápido assim. Então, os adeptos vão crescendo dessa forma, à medida que o mercado vai se regulando. Tá? Mas o que prevê o programa Soja de Baixo Carbono? Ele prevê tudo que a gente já faz, né? A Embrapa já trabalha com tecnologias sustentáveis desde que ela nasceu, né? Então, não tem nada de novo aqui, né? Então, quando a gente vê manejo integrado de pragas, de plantas daninhas, de doenças, né? O que a gente está falando com isso? Vamos produzir usando o mínimo de insumos que emitem. Quando eu vou aplicar, não é simplesmente quando eu vou fazer 8 aplicações de qualquer coisa na lavoura lá, calendarizado, sem saber se está precisando ou não, né? Não é só aquele dinheiro com óleo diesel que eu estou gastando, com operário, com produto, né? Eu estou colocando na atmosfera, depois eu vou mostrar os números para vocês, colocando na atmosfera uma quantidade de carbono desnecessária, um gasto desnecessário. Então, vamos monitorar para ter uma aplicação certeira. Agora eu preciso aplicar para resolver esse problema. Então, nós não estamos falando aqui de que não vamos mais aplicar inseticida. Não. Às vezes é necessário, mas aplicar quando necessário. E não, muitas vezes, eu estou aplicando para não dar o problema, né? E, às vezes, não resolve, né? Eu vou passar Baygon na casa inteira para barata que talvez venha morrer? Não, depois que você se intoxicou com aquele veneno dentro de casa, aquilo passa, amanhã a barata entra e não fez nada, entendeu? Estou dando um exemplo, né, bem caseiro aí, mas para entender que muitas vezes não funciona essa prevenção. Tá? A gente tem uma tecnologia fantástica que nenhum outro lugar usa, né? Que é a nossa planta,
né, de soja, ela fixar o nitrogênio. Gente, nitrogênio tá caríssimo, né? Muito caro, né? E a planta faz isso quase de graça, né? Só não faz de graça porque a gente tem que gastar uns trocadinhos lá, bem pouquinho, é bem pouquinho mesmo, perto do, né? Quanto está uma tonelada de ureia aí? Vocês que estão mais... Esse ano está quanto? Hã? 5 mil já? Eu ia chutar uns 4 mil, mas subiu então. 5 mil, né? Eu vou gastar aí 12, 20, vai, vamos falar em 50 reais, vai, para ser bem generoso, né? Vou, sem miséria, gastar com inoculante, né? Perto de 5 mil reais que a tonelada de soja, e ela faz esse papel para a gente. Olha só, né? Plantio direto, bem feito, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Outras formas de inoculação aí, associação com a co-inoculação, a associação com o azospirilo, né, que faz as raízes crescerem mais e aproveitar melhor os nutrientes do solo, né? Até o uso de árvores, por que não? Fazer bem feito, espaçamentos grandes. Se eu quero entrar no mercado de crédito de carbono, vou pensar num modelo dentro da minha fazenda que atrapalha o trânsito de máquina, não vai me atrapalhar em nada. Planta lá e larga lá. Eu estou ganhando dinheiro com isso, além de ganhar o dinheiro depois, quando colher essas árvores para madeira, que tem um valor alto, né? Diferente de uma madeira para lenha, que tem um valor baixo, que muitas vezes não paga. Aqui para o futuro, né, começar a pensar em trocar o óleo diesel por biodiesel, né? Isso já é realidade. Talvez economicamente ainda não, mas vai ser daqui a pouco tempo, né? E a questão do uso racional de fertilizantes também, né? A gente reduzir. Então, tudo isso vai ser trabalhado dentro do protocolo da soja de baixo carbono. Tá, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Necessariamente, mas quanto mais você fizer, né, aqui nessa escala, né? Então, vamos pensar que eu tenho esse cenário aqui. Lógico que não é o incêndio, eu quis pôr uma foto que choca, né, para entender as emissões, é só assim para a gente ver, né, as emissões, né, o carbono saindo aqui na forma de fumaça. Mas vamos pensar que não é fogo, mas é o carbono sendo aquela foto lá que eu mostrei, de erosão, tal, tá emitindo carbono, não está tão visível assim, né, a olho nu, mas vamos sair de um cenário e quanto mais tecnologias dessas eu vou utilizar, mais perto desse cenário limpo eu vou chegar. Eu posso só fazer o manejo de solo e usar os inoculantes? Pode. Você vai andar 2 degraus na escada, você vai ter um sistema que vai estar emitindo menos, mas não necessariamente vai estar estocando carbono para vender. Né? Como o colega disse ontem, né? Se, de repente, você quer vender carbono, então aí você tem que pensar em fazer para ter, quanto maior o estoque que você tiver, mais você ganha dinheiro no mercado. Tá? Então, quando você associa todas as tecnologias, né, você vai certamente chegar, né, numa situação de venda de crédito. Né? Mas o que a gente vai exigir isso no protocolo. Né? A gente vai, quem quiser entrar no protocolo, vai vou ter que fazer tudo? Não. Você vai fazer o que você quiser, o que tiver no seu alcance, o que você achar que o seu bolso comporta, porque normalmente essas tecnologias economizam dinheiro, elas não gastam dinheiro, né? Mas você vai escalando isso aqui, né? Aqui é uma escalação para baixo, vamos dizer assim, né? A ideia aqui é da estocagem, né? Deixar de pôr carbono para ir guardando no solo, por isso que a escadinha está descendo, né? Então, eu posso trabalhar com todos esses fatores, ou com deles, ou 2, ou 3, é aquilo que você se adequar. Eu posso começar com 2, evoluir para o 3º, para o 4º, e vou evoluindo nessa escala aqui. Tá? Então, essa foto aqui é clássica lá do nosso projeto, né?
E o que ela mostra aí? Que à medida que eu saio de uma condição que a gente chama de modal regional, né? O que é esse modal regional? O que se faz na região? O tipo de solo que tem, qual sistema que usa, porque o carbono é muito variável nessas situações, né? Então, qual é o sistema? Eu uso soja e milho. Não, eu uso soja, milho, braquiária. A maior parte das pessoas usa soja, trigo. Não, só planto soja e braquiária. Não sei, cada região. Nós estamos falando de Brasil, né? Olha o tamanho que esse país é, né? Então, qual que é o modal dessa região? Solo mais arenoso, mais argiloso, textura média, enfim. Qual é o que você tem de rotineiro na região? E vai comparar com o que você está fazendo na sua fazenda, que se enquadra naquele modelo. Claro que aquele que já está fazendo bastante, né? Se eu vou comparar com o modal, o cara já vai sair lá na frente, né? Por quê? Porque ele já... O modal, vamos pegar um exemplo. O modal é fazer milho, soja, milho. Né? Então, é soja, milho, soja, milho, soja, milho. Eu não pôr uma planta de cobertura, nada, só lá um tijolo. Enfim, é esse o modal. Mas aquele cara, aquele produtor, ele faz soja, milho, ele põe braquiária. A braquiária já ajuda quebrar aquela estrutura compactada, ele tem uma boa palhada e tal. Então, ele faz MIP, ele faz manejo de pragas, ele só usa uma aplicação, enquanto os outros estão usando 3, 4. Então, ele já usa várias tecnologias daquela. Então, comparado com o modal, ele já sai aqui na frente. Então, ele já vai fazer tudo, feito os cálculos, né? Ele provavelmente já vai ganhar o selo baixo carbono, né? Quando o selo estiver no mercado. Aí, a partir disso, ele começa a ser comparado com ele mesmo, né? Então, ele vai estar sempre se exigindo. Ele nunca pode... eu usava MIP, mas encheu o saco, não vou mais fazer. Então, ele vai começar a regredir. Eu achei que eu troquei de agrônomo, ele me convenceu que eu tinha que passar grade em tudo, né? Dá até palpitação de pensar no exemplo, né? Mas queimou toda a matéria orgânica que ele tinha, né? O que ele fez? Ele saiu daqui e voltou lá para cima. Ele pode até perder o selo. Então, as auditorias vão fazendo com que ele sempre vá para seguir aquela escadinha para chegar no maior mitigação ou até no estoque de carbono. Mas ele pode regredir. Tudo isso vai ser acompanhado. Tá? E essas contas elas vão ser feitas, né, esse é detalhe, pela intensidade de emissões de gás de efeito estufa, que leva em consideração tanto as emissões de cada coisa que se faz, né, na operação agrícola, relacionada à produtividade. Né? Então, a produtividade daquela área que está sendo certificada vai ser levada em conta. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns números, né, do que essas tecnologias trazem de impacto. Eu acho que eu estou falando mais do que eu pretendia. Como está meu tempo aí? Pode continuar falando? Mais ou menos? Tá, vou acelerar. Então, quais são esses impactos? Vamos falar do plantio direto? Plantio direto, né? Aqui eu tenho estoque de carbono, e aqui eu tenho a profundidade do solo. Quando eu uso um sistema plantio direto, é a barrinha verde. Quando eu uso um plantio convencional, que é aquele que a gente faz oração, verdade, tal, né? É a barrinha laranja aqui. Então, você percebe que o estoque de carbono ele é bem maior quando você usa o sistema plantio direto. Muito maior, né? Esse aqui é umas contas que foram feitas em umas áreas comparativas de manejo. Hoje, essas áreas lá na Embrapa Soja já têm mais de 30 anos de experimento. Pensa o que é, né, acompanhando a mesma área, plantando a mesma coisa. São diversos sistemas para ser comparado justamente para entender como isso acontece ao longo do tempo. Né?
Então, essa diferença de 16 toneladas de carbono, né, você considera aí uma taxa de 800 quilos depositados por hectare ano. Então, só de fazer o plantio direto bem feito, né, você está depositando 800 quilos de carbono por hectare ano, o que corresponde a 2,9 toneladas de CO2 equivalente. Tá? Em 20 anos, isso corresponde num hectare. Tá? 1 hectare. Em 20 anos, em 1 hectare, você tem... É como se você tivesse colocado no solo 20 mil litros de óleo diesel. Tá? Opa, mas como assim? Pois a correspondência em termos de... É como se você... Os 20 mil litros que alguém queimou, você colocou em termos de carbono, você devolveu para o solo. Em 1 hectare só, pensa no tamanho da produção de soja do Brasil e do nosso potencial. E eu só falei de plantio direto até agora. Tá? Então, se a gente considerar a área plantada do Brasil 41 milhões de hectares, o potencial de mitigação de 1.000 litros de diesel por ano são 41 bilhões de litros de diesel por ano de mitigação, se todo mundo fizer plantio direto, bem feito. Tá? Que corresponde a 109 mil milhões de quilos de CO2 equivalente anual, por ano. Tá? Aqui, por ano. É uma capacidade fantástica que a gente tem. Isso só do plantio direto. Vamos continuar. Plantio direto. Né? Isso aqui a gente chama de plantio direto. Isso aqui a gente chama de plantio direto. Qual vocês acham que está captando, né, que está estocando aqueles 800 quilos de carbono por ano? É esse aqui ou é esse aqui? Qual que vocês acham que jogou toda aquela sementinha no buraco lá, da drenagem de água? Foi esse sistema aqui ou foi esse sistema aqui? Né? Acho que não preciso falar muito, né? Então, só que a maior parte dos 33 milhões de hectares, né, é feito desse jeito. Né? A sucessão de cultura, ou é soja milho, ou é soja trigo, ou é soja algodão. Né? Você pega lá no Mato Grosso, onde eu morava, é soja algodão, soja algodão, soja algodão. Cadê a palha, gente? Cadê a palha? Plantio direto precisa de palha. Né? Não é plantio direto, né, que a gente brincava, plantio direto na tora. Né? Vai plantando, isso aí o solo vai ficar uma pedra. Né? Porque precisa dar palha, não pode pular essa etapa, não tem cobertura, não tem proteção. Essa última safra, nós chegamos a pegar temperatura superficial do solo 53 graus aqui no Paraná. 53 graus na superfície do solo. Aí o pessoal manda lá, a minha plantinha está estrangulada. O que será que foi? O que será que foi, não? O que será que foi? Ao passo que você pegava mesmo onde você tinha, na mesma época, onde você tinha uma boa cobertura, essa temperatura do solo estava 28, estava quente, né? Estava muito quente, mas perto de 53 graus. Eu tenho a foto do termômetro, está em outra palestra, eu não trouxe. Aí, isso aqui acaba obrigando preparos frequentes de solo. Por quê? Porque vai virar tijolo, você acaba tendo que preparar. E preparou, o que acontece? Já contei para vocês. Toda vez que eu mexo no solo, entra oxigênio e queima a matéria orgânica. Tá? Então, hoje, né, revolvimento mínimo, diversificação de cultura, cobertura permanente do solo, né? Elevado aporte de palhas e raízes. Isso acontece em o quê? 10% da área. Então, não adianta falar, né, ir lá fora falar para os gringos que nós estamos fazendo plantio direto, né, encher o peito. A hora que a gente for medir, isso aqui vai gritar nos nossos cálculos. Se você fizer isso, você vai estar dentro. Se você fizer isso aqui, não tem jeito.
né? Tá, vamos falar em fixação biológica, né? Eu já dei uma prévia. Você pegar aqui, né, a safra 2021, né? Se você pegar um exemplo aqui, 38 milhões de hectares plantados com soja nessa produtividade 3.500, isso gera aí 17 bilhões por ano de economia de nitrogênio, de adubo nitrogenado, né? Ah, mas ninguém usa adubo nitrogenado na soja? Um pouco usa, né? Mas não exploramos todo o potencial da fixação que a gente deveria, não. Estados Unidos, por exemplo, não usa fixação biológica, eles adubam nitrogênio, né? A gente está bem na frente em relação a isso, a nossa produção é muito mais barata. Tá? O colega fez aqui, né, $564 por segundo. Pensa o que é esse dinheiro todo, né? Mas em relação ao carbono, 205 milhões de toneladas que não foram emitidas porque não se usou nitrogênio, né? A integração lavoura-pecuária, né? Qual que é o tamanho disso? Quando você tem, qual que é o poder de estoque de carbono da cana? 6, do pás degradado, 9, da integração lavoura-pecuária com soja, 13, pasto, 14, né? Chega a ser maior do que a mata nativa. Olha que beleza, nós temos uma tecnologia que a gente produz alimento, que nós somos a esperança do mundo, né? Dos 10 bilhões de pessoas que vêm por aí, né? Acho que foi essa semana passada, 2 semanas atrás, que atingiu 9, né? 8. 8, e logo já vai atingir 10 também. Então, nós temos tecnologias aqui, e isso porque nem entrou o F aqui. Hein? Quando o F entra, isso aqui aumenta, tá? Que é da floresta. Então, vamos bioma cerrado, né? 60 milhões de hectares de pastagem no cerrado, né? 35,5 são agricultáveis, né? 18,5 não tem restrição. E 17 tem alguma restrição. Tudo isso pode virar lavoura. Isso aqui, com restrição de altitude, você tem que escolher o que vai plantar. Mas sem restrição, olha o tamanho da área que a gente tem sem tirar uma árvore da floresta. Tá? O potencial que a gente tem de crescimento aqui. Né? Só recuperando, fazendo a mudança do uso da terra boa, né? Que eu comentei com vocês. Aqui eu fiz, que nem o pessoal brincou ontem, né? Uma conta de padeiro. Eu prometo que eu já estou acabando. Uma conta de padeiro aqui, até para vocês entenderem de onde vêm esses números. Eu peguei o resultado da publicação de MIP, de Manejo Integrado de Pragas, que saiu esse ano, tá? Da última safra de 2022, essa última safra nossa aqui. Eu peguei essa tabela, então, com o MIP, você tem aí o total de aplicação de 0,83 aplicações, tá? Para controle de pragas. Então, é menos de uma aplicação, né, por propriedade, por hectare. E aí, quem não usou MIP em áreas similares, né, próximas, é todo feito dentro de uma metodologia. Então, áreas próximas, com o mesmo perfil, tal, só que não usa MIP. Usa o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Usa convencional, aquele lá que foi receitado ali na banca da agropecuária. Segue esse protocolo aqui, aplica e boa. Já não está até tão alto, tá? 2,6, assim. Todos esses anos que o MIP vem sendo feito, já está trazendo um pouco dessa redução. Mas, ainda assim, é maior do que 0,83. Peguei e fiz umas contas aqui. Peguei uma área de 100 hectares. Uma área de 100 hectares, né, aqui para o Paraná, uma área média. Né? 100 hectares no Mato Grosso, o povo até dá risada, né, porque é muito pequeno. Mas
100 hectares aqui do Paraná, 1,76 de diferença, tá? 2,59 menos 0,83. Então, eu fiz 1,73 aplicações a mais de não usar o MIP. A produtividade foi a mesma nas duas áreas, tá? Nas duas não, né? Na média das áreas, né? Então, eu usei o GHG Protocol, que é toda a nossa bíblia do carbono, tá? Só resumindo a história. Eu peguei as emissões de inseticidas, os fatores de emissão de inseticidas, de diesel, né? E fui calculando. Então, os inseticidas emitem 16 quilos de carbono por quilo de produto. Então, eu considerei que eu usei 1 quilo de produto para fazer as contas, tá? Diesel, 2,6 quilos de CO2, né? Aí eu nem considerei o restante, né? Só para facilitar a conta. A aplicação, eu sei que eu peguei uma média de 0,84 horas por máquina por hectare, que é o gasto, né, de hora máquina por hectare, um consumo de 11 litros de diesel por hora máquina. Tá? Então, de diesel, eu tive aí, multipliquei, fui fazendo as contas aqui, multiplicando por fatores de emissão e tal, eu tenho aqui 4.358 quilos de CO2 equivalente emitido só de queimar óleo diesel para fazer a aplicação. Tá? E de inseticida, mais 1.600. Ou seja, só de usar o MIP, eu tenho uma economia, eu deixei de emitir 6 toneladas de carbono equivalente em 100 hectares. Uma arinha pequena. 6 toneladas eu deixei de emitir e ainda economizei no óleo diesel. Vocês entendem que a gente está gastando e emitindo, gastando dinheiro emitindo à toa? Ah, mas tem que ir lá bater pano. Nada de graça, né? Não tem almoço de graça. Mas, mesmo assim, você está economizando para o ambiente e para o seu bolso. E aí, bom, só assim, foram alguns exemplos para dar essa grandeza para vocês. Tá? Então, só para finalizar, eu tenho aqui o projeto vai ser desenvolvido em 2 fases. Nós estamos nessa primeira fase, que é o desenvolvimento do protocolo e validação. Nós vamos validar esse projeto no Brasil inteiro. Tá? Primeiro em unidades pilotos, que a gente chama, que são aquelas fazendas que já estão fazendo, que já têm essas práticas para a gente validar o protocolo. Né? E depois, a fase 2, daqui a 3 anos, a gente vai escalar o selo, né? E transformar isso num selo aí que qualquer produtor pode se candidatar, desde que ele faça, né, cumpra aquelas determinações. Então, hoje a gente fechou parceria com 7 empresas, né? A Bayer, a Bunge, a Cargill, a Coamo, a Cocamar, a GDM e a UPL. Né? A gente tem mais de 16 unidades da Embrapa participando da construção desse protocolo. Tá? Então, a gente faz reuniões com mais de 70 pesquisadores, né, para discutir, né, de diferentes áreas, para discutir, chegar nesse protocolo da melhor maneira possível e ainda está fechando a questão das parcerias institucionais. Então, aqui tem o link, né, para quem quiser saber um pouco mais do projeto. Qual que é o diferencial? Né? O diferencial que é baseado em ciência, não tem interesse comercial aí, tipo, não vou puxar sardinha porque eu sou vendedora disso ou daquilo. Né? Então, é baseado em ciência, é baseado em cálculos e tudo que se sabe de carbono. Né? Vai ser uma certificação de processo, vai ser uma certificação do sistema de produção e não do produto. Tá? Ele pode compor iniciativas de certificação de propriedades, então você pega uma RTRS e tal, certifica a propriedade, mas não certifica o sistema de produção, você não sabe quando você está emitindo, então ele pode compor. Tá? Você vai utilizar os padrões regionais, como eu expliquei para vocês, tem uma eficiência econômica que é considerada, questão de produtividade, né? A contabilização é focada nas etapas de produção do grão, toda a produção, todo o sistema vai ser envolvido. Né? A certificação é voluntária, não vai ser obrigatória, pelo menos
até onde a gente está começando agora, pode ser que daqui a 20 anos isso mude, né? Mas é uma certificação voluntária, entra quem quer, né? Privada e de terceira parte. Então, vai uma certificadora lá, particular, e faz a certificação e você recebe o selo ou não. É um processo MRV, né? E vai ter uma atualização constante. Então, pode ser que daqui a alguns anos vai sair soja carbono zero, né? A soja que vai pagar as emissões. Esse é meu sonho, Roberto, eu quero, antes de me aposentar, ver isso, né? A soja pagando as emissões dos... na verdade, eu quero ver o trem funcionando, né? Não caminhão, né? Que gasta 1 litro por litro de... 1 litro por quilômetro, 1 litro cada 2 quilômetros de óleo diesel, né? Mas ou biodiesel funcionando, enfim. Mas eu quero ver a soja, o sistema de produção pagando essa conta, né, mitigando esse carbono do processo todo, né, porque nós estamos olhando dentro da porteira, mas eu quero ver ela pagando a conta do carbono do transporte também, né? Mas eu quero ver o transporte sendo melhorado também. Então, aqui só para finalizar, né, essas são as etapas do projeto. Hoje a gente já tem o produto já definido, registrado, a gente está nessa fase aqui, elaborando as diretrizes técnicas. Até março a gente já passa para o protocolo e a validação das unidades piloto. Então, pessoal, gostaria de agradecer a atenção, espero não ter estourado muito tempo, e a gente está lá na Embrapa à disposição para quem quiser trocar uma ideia. Obrigada. Então, neste momento, deixamos aberto o espaço às perguntas. Quem tiver a fazer para a doutora Roberta, por favor, levantar a mão, e a gente leva o microfone. Se ninguém perguntar, eu vou perguntar, hein? Pergunta de prova. Então, pergunta. Roberta, parabéns pela palestra e parabéns pelo trabalho que a Embrapa está desenvolvendo. Acho que essa questão da certificação do baixo carbono pode ser um importantíssimo diferencial, não só de sustentabilidade, mas econômico para o produtor rural brasileiro. A pergunta que eu queria te fazer, até você já colocou num dos slides, eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor. Eu acho fundamental que o Brasil aponte seus diferenciais de sustentabilidade para poder cobrar isso do mundo, para poder ter isso como um diferencial positivo na comercialização. Agora, o Brasil tem uma das leis ambientais mais restritivas do mundo. Quer dizer, quando você compara a agricultura brasileira com a agricultura de qualquer outro país, nós partimos de um V0 que eles não têm, que é mata ciliar, que é reserva legal, que é mais de 60% de cobertura florestal no país, né? Então, você disse que esse programa pode ser vinculado a outros que possam fazer essa consideração. Eu te pergunto, como que a Embrapa está fazendo algum processo de certificação que considere a história, né? Considere o fato de que a comunidade europeia tem menos de 0,5% de cobertura florestal nativa, enquanto o Brasil tem mais de 60%? Não, excelente pergunta. Bom, primeiro, é que eu não entrei tanto em detalhes, né, porque a gente não tinha tempo. Mas vão existir os requisitos para entrada, para você se candidatar, né, ao selo. E um dos requisitos é que você esteja de acordo com o CAR. Tá? Então, você tem que estar cumprindo toda a questão ambiental da propriedade. O outro requisito é a questão do desmatamento, né? Então, você tem que estar, a gente está definindo esses parâmetros, né, para que você vai declarar, olha, o último desmatamento aconteceu em tal época, né? E aí a certificadora tem o processo de verificação. Tem vários bancos de dados aí que, por imagem, você identifica se está falando a verdade ou não, então você consegue provar. Tá? Então, isso tudo é pré-requisito. Então, no selo vai estar lá, a definição de hoje, no selo vai estar lá, olha, respeita o CAR, que é isso, isso e isso, e o último desmatamento foi em tal época. Né? Quando a gente pensa em mercado europeu, né, eu estou pensando do lado de quem está comprando primeiro, eu já chego no seu questionamento. O mercado europeu ele exige que o desmatamento seja, o último desmatamento feito na área seja 2019, dezembro de 2019.
senão ele não compra, né? Mas ele vai ver lá, você desmatou em 2020. Então, você tem o selo baixo carbono, porque hoje você já trabalha direitinho, mas desmatou em 2020. A União Europeia pode não comprar sua soja, mas outro país pode comprar. Ah, não, eu desmatei, o último desmatamento foi em 2008. Beleza, então eles vão comprar. Então, esse é a questão dos requisitos de propriedade. A questão das nossas leis, sim, o país é extremamente exigente em termos de legislação com o produtor, né? Por quê? Porque nós temos uma mata muito mais recente que as deles, né? Talvez quando o Brasil foi descoberto, eles já tinham deflorestado tudo, eles já tinham desmatado toda a área deles, né? E nós temos uma mata muito mais recente. E, apesar disso, ainda as restrições são muito grandes. Só que, isso é a minha opinião, enquanto a gente não aprender a se organizar para chegar e falar assim, olha, meu filho, o negócio é o seguinte, né? Nós temos aqui, eu tenho um sistema de produção que ele produz, eu emito tanto, mas eu mitigo tanto, eu produzo desse jeito, eu faço isso, eu faço aquilo, e não, você pode procurar em qualquer lugar do mundo que você não vai achar. Só que hoje o que eles fazem? Eu exijo isso, isso e isso. Só que eles não fazem, a gente sabe disso, né? Não fazem e não pagam, né? Só que a gente também, como a gente está muito bonzinho. Por quê? Porque como é que você... mas vai lá e fala, briga, e vai lá e fala, não, mas a gente tem agricultura, mas isso está à prova com números. Porque falar só não resolve. Né? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga... Está aqui todo o relatório. Né? Para quem vai comprar, ele vai receber um dossiê daquele vendedor, ele faz isso, ele usa isso, essa tecnologia, ele contabilizar, é que nem um balancete. Né? Contabilizando, está aqui, a quantidade de carbono que eu deixei de emitir ou que eu estou estocando, né? Então, o negócio é o seguinte, ou você compra essa soja, ou você vai procurar soja em outro lugar que faça melhor que isso. Não vai ter. Então, hoje, eu vejo que o Brasil ele não sabe negociar. Não sou só eu que vejo, a gente conversa, ouve os colegas, tal. A gente não vai lá bater de frente com os caras. E vamos combinar, de quem que a Europa vai comprar soja? De quem que a China vai comprar soja? Né? Então... a gente não sabe, nós somos o tigre amarrado com uma linha de costura. Né? Nós estamos presos, que nós estamos amarrados. A gente não sabe o tamanho da força que a gente tem. Então, talvez, eu acho que é uma falta de segurança. Tá? Por que o colega lá, né, foi lá e bateu o pé e falou, não, vocês não vão pagar $10 pelo meu carbono. Vocês vão pagar mais. Senão, eu vendo para outro. Por que os caras pagaram? Porque soube negociar. Então, falta essa proatividade, essa confiança. Eu acho que é falta de confiança, falta de organização, né? Falta, às vezes, até de união. Talvez tudo isso que está acontecendo na política está prendendo as pessoas a se unirem. Né? Você nunca viu tanta união. Né? Tudo bem que está polarizado, não vamos discutir isso agora. Mas dentro está existindo uma união, está existindo uma organização. E isso é bom. Né? A gente sempre tira uma coisa ruim, tira uma coisa boa de uma coisa ruim que está acontecendo. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que a falta de organizar, de ter alguém que vai lá. Por que quando a ministra, a Tereza Cristina, estava no ministério, ela conseguia ir para fora, ela negociava as coisas? Por quê? Porque ela levava uma segurança, vira e mexe, ela pedia dados para a Embrapa, para ela se... Então, falta isso, sabe? Falta... Fala, não, eu faço direito, está aqui, eu posso mostrar, eu posso provar em números que eu estou fazendo direito. Mas hoje a gente só... vai lá, chora, grita, esperneia, mas, entendeu? Eles estão com a bola, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco dessa união, essa
organização para enfrentar esse tipo de questão política aí, né? Eu não sei se essa é uma visão minha, assim. Mas eu acho que a gente está caminhando. A gente está caminhando bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Parabéns também, doutora Roberta, pela apresentação. Eu acho que, pela amostragem que a senhora fez hoje pela manhã aqui, né, acho que tem mais agricultores do que pecuaristas, né? E tem estudantes também. A senhora parece que tem um ano e pouco, né, nessa área, mas com essas informações que a senhora tem, a senhora acha que os agricultores aqui de Cianorte, eles fazendo um plantio de soja, com rotação, dentro dos padrões bem feito, eles conseguem ter um saldo positivo de carbono e comercializar isso? Porque nós falamos de 10 a 50 dólares a tonelada de carbono, parece que o mercado paga nisso aí, né? Então, a senhora acha que eles conseguem, e só implementando, tendo uma boa assistência técnica, um responsável técnico, fazendo todas as práticas, é possível eles, além de comercializar a soja, agregar com a comercialização de carbono? Com certeza. A gente está trabalhando que é justamente para que qualquer produtor, em qualquer lugar do Brasil, consiga fazer isso. Vai depender, é aquela escala que eu mostrei, né, na foto da queimada e tal, quanto ele quer evoluir. Eu quero só cobrir as minhas emissões e boa, né, para vender minha soja, não estou preocupado com mais nada, né? Ele pode. Eu quero evoluir, ele pode evoluir. Isso vai depender mais dele do que qualquer outra coisa. Lógico que se tem todo um ambiente, uma política que eu achei fantástico, né? Esse plano eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo aqui ontem, esse plano do município de zerar e trabalhar com todos os pontos, né, de emissões. Eu acho que isso vai ser exemplo, né, para muitos lugares. Então, eu acho que parabéns aí pela iniciativa de vocês. E sim, com certeza. E mesmo para o pecuarista, até comentei que eu sou da área de pecuária, né? Apesar de estar falando de soja, eu sou minha formação toda em pastagem, né? Trabalhei muito com pecuária e estou trabalhando com agricultura. Trabalhava com agricultura, porque quando você trabalha com integração, você trabalha com tudo, né? Então, mesmo para quem é pecuarista também isso é possível, né? Porque não existe ferramenta mais eficiente de colocar carbono no solo, onde tem que ser colocado, que a raiz de braquiária, né? Então, é um negócio fantástico, ela chega a 2 metros de profundidade, né? Então, um manejo de pasto bem feito, ou um uso como cobertura, mesmo que você coloque animal, isso vai depender muito de cada sistema, né? Você pode, sim, ter uma melhoria do solo, estocar carbono e chegar até vender carbono. Por que não? Né? Vai depender do quanto você trabalhar naquela escadinha. Eu quero vender carbono? Eu sempre falo assim, pessoal, nunca tenta dar um passo maior que a perna, sabe? Experimenta, né? Eu nunca usei o MIP, eu tenho medo, como é que eu faço? Eu nunca usei inoculação. Pega um canto lá da sua propriedade e faz 1 hectare e veja a diferença. Anota, presta atenção, o trabalho que deu, o rendimento que deu, a diferença de um lugar para o outro. Sejam pesquisadores nas suas áreas, sabe? Não estamos falando para vocês, né, fazerem análises complicadas, mas observação, sabe? E começa pequeno. Bom, eu vou usar o Brad Rhizobium, azospirilo, vou fazer direitinho num pedacinho da minha área. Tenho certeza que no ano seguinte você está fazendo a fazenda inteira, porque você vai ver ali o resultado. Eu até brinco que o produtor mais difícil que eu achei até hoje, de convencer, né, difícil de convencer, foi meu pai. Né? Meu pai era o agricultor pecuário mais difícil de convencer.
E eu consegui convencer ele de que jeito? Desse jeito. Ele não acreditava, né? Quando eu estava na faculdade, mais de 20 anos atrás, quase 30, ele não acreditava que adubar ia fazer diferença. Tá, então compre só um saco de adubo. Não vai ficar pobre de comprar um saco de adubo, né? Compre um saco de adubo e joga. E deixa a outra parte do seu jeito do lado. E vamos ver o que dá. Nunca mais parou de adubar. Entendeu? Então, assim, faça, né? Experimente num pedaço da área. Não tem segurança. Ai, nossa, eu vou plantar. Planta de cobertura é outro dilema, né? Outra, né? O pessoal faz um drama, tal. Ah, eu tenho uma área que está com um pouquinho de compactação, o que eu vou fazer? Planta nabo. Ai, mas eu não sei, não sei o quê. Faz um pedaço. Esse ano, viu que não trouxe problema, viu que foi fácil, ou o problema que trouxe você já antevê para outra área, depois você expande. Mas faz um pedacinho na área, né? E observa. Eu acho que esse é o melhor caminho aí nessa evolução. Você se familiariza com a coisa e depois você expande, né? Não tem erro. Gostou? Não gostou. Tenta outra coisa ano que vem, tal. Mas é uma boa estratégia aí, fazendo um pedacinho, testar e depois expandir. Mais alguma pergunta? Então, queremos agradecer o conhecimento repassado pela doutora Roberta Monteiro. Nosso muito obrigado, tá? Eu que agradeço, pessoal. Obrigada.